Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Silvestre e estamos aqui para falar da coletânea de 50 contos de Machado de Assis, escolhidos por John Gleidson. Esses contos, vamos falar de algum deles, e o que eu escolhi falar agora é o da Cartomante. Bom, a história da Cartomante se passa ao redor de 3 personagens: o amante, Rita, Vilela e a cartomante. Bom, o amante é amigo de Vilela e Vilela vai com sua esposa recebê-lo de um voo. E durante esse voo, esse amigo vai para a casa de Vilela e a sua esposa acaba se encantando por ele. E eles acabam desenvolvendo uma relação pelas costas de Vilela. E houve um dia em que tudo mudou, porque no encontro às escondidas, ela foi procurar um cartomante para saber como estava seu futuro. Então a cartomante falou para ela que via que não ia ficar tudo bem por muito tempo. E ela disse que ficou assustada. Ela falou pro amante dela e ela ficou muito assustada. E o amante dela não acreditava nessas coisas. Então, um tempo depois, ele começou a receber cartas dizendo que uma pessoa, um terceiro, falava que sabia de toda a história e que estava só esperando para poder contar. Então o amante se desesperou. Como ele lembrou que a Rita falou de uma cartomante que sabia de tudo, ele resolveu tentar a sorte e foi para essa cartomante. A cartomante falou que ia ficar tudo bem e que ele não precisava se preocupar porque não tinha nada no meio deles. Foi ao mesmo tempo, foi só ele sair de lá que Vilela convidou ele para jantar na sua casa. E ele foi para casa de Vilela, né, todo animado e tudo mais. Chegando lá, ele encontra a Rita morta no chão e Vilela dá um tiro no peito. Oi, meu nome é Yasmin e eu vou falar sobre um dos 50 contos de Machado de Assis. Eu vou falar sobre o conto A Missa do Galo. O conto A Missa do Galo começa falando sobre um menino de 17 anos, chamado Inácio, que se hospeda na casa de um escrivão, que mora com a mulher dele, Dona Clementina, de 30 anos, e com a sogra. Em um dia, em uma noite de Natal, o escrivão resolveu ir ao teatro e ficou apenas Inácio, a Dona Clementina e a mãe dela em casa. Inácio resolveu ir à Missa do Galo. A Missa do Galo só começava à meia-noite. Então, até esse tempo, ele resolveu ficar lendo um pouco, enquanto dava o horário dele ir, porque ele tinha combinado de ir com um amigo. Quando desse horário, ele ia na casa do amigo dele para poder chamá-lo. Aí ele de repente escuta um barulho. É Dona Clementina chegando, que começa a puxar assunto e a conversar com ele. Dona Clementina pergunta sobre o conto que ele está lendo, se ele está lendo Os Mosquiteiros, pergunta sobre se ele gosta de contos, se ele já leu A Moreninha, e começa a puxar assunto com eles, e ele não percebe o tempo passar. E ele começa a perceber ela de uma forma diferente. Tipo, pra ele, antes ela era simpática, agora ela passa a ser linda, porque ele vê ela, ele começa a prestar atenção nos pequenos gestos dela, meio que a manga assim do roupão que ela usava cai e ele começa a ver o braço dela, ele começa a perceber branco com tipo as veias amostras, que eram bem azuis, e ele começa a perceber gestos de ela colocar a mão no rosto e tudo mais. Ele começa a prestar muita atenção nela, até mais nela do que na conversa. E eles não percebem o tempo passar. E a todo instante ela pede para que ele fale mais baixo, porque a mãe dela tá dormindo e que ela possui um sono muito leve. De repente eles escutam um barulho, que é o amigo de Inácio, que veio chamar ele para a Missa do Galo, que já estava no horário. Dona Clementina pede desculpa a ele, porque ela diz que a culpa foi dela, deles terem ficado conversando e terem se distraído e não perceberem o tempo passar.
E era pra ele chamar o amigo dele. Na verdade, o amigo dele foi que veio chamar ele na casa dele de tanto que ele se atrasou. E ele vai pra missa. E lá na missa ele não consegue se concentrar direito. A todo instante ele fica pensando nela e com a imagem dela na cabeça. E quando é no outro dia, ela finge que nada aconteceu. Simplesmente que não teve aquela conversa. E com o tempo ele descobre que... Ele fica sabendo que o marido dela morreu. E que ela se casou com outro, um homem que trabalhava pro marido dela. E, tipo, surgia essa dúvida. Será que ela estava seduzindo ele? Será que ela teve essa intenção de agir com pequenos gestos, meio que seduzir ele subjetivamente? Ou será que isso foi apenas coisa da cabeça dele, apenas coisa de um menino de 17 anos? Até porque ele tinha 17 anos e ela tinha 30. Será que ele, de repente, não imaginou isso, meio que se sentiu atraído por uma mulher mais velha? Assim, surge essa dúvida. Oi, meu nome é Renata e eu vou contar a história. Noite do Almirante conta a história do romance entre um marinheiro e uma moça, que eles se apaixonam e fazem uma jura de amor. Eles prometem um ao outro nunca se separarem, que eles queriam, né, que o amor deles fosse eterno. Só que esse marinheiro, ele viaja e Genoveva, ela fica sozinha, né, em casa, e ela acaba se apaixonando por outro rapaz. Enquanto ele só pensava nela, não pensava em mais ninguém. Então, quando a viagem de Deolindo chega, né, ele, no caminho da casa de Genoveva, ele passa na casa de Dona Inácia. E Dona Inácia fala para ele que Genoveva estava perdida da cabeça, né? Só que essa senhora fala muito mal de Genoveva para ele. Só que ele não dá bola e continua seu percurso até a casa de Genoveva. Chegando lá, Genoveva trata ele de uma forma totalmente diferente. E eles entram para conversar. E ele, já desconfiando, né, acaba sabendo que ela estava com outro rapaz, o Mascate. E daí ele inicialmente fala que vai matar ele, só que depois ele dá até um brinco para ela que ela acha muito bonito. E ela explica, né, que quando ela fez o juramento, era verdadeiro o sentimento, só que depois saiu. Aí depois ele sai em busca dos amigos, também marinheiros, e fala que vai se matar. Só que na verdade ela sabia que ele não ia se matar, e de fato ele não se matou. Daí ele vai até os amigos, e os amigos perguntam como é que foi com Dona Genoveva. Daí ele prefere mentir, dizer que foi legal, e foi isso.